paz seja com todos da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos encontramos felizes, agradecidos a Deus por mais um dia que Ele está nos concedendo, por uma nova semana que estamos iniciando para estudarmos a Palavra de Deus. Nós agradecemos porque Deus tem nos dado forças, dado disposição para estudarmos a Bíblia, para buscarmos a orientação em Sua Palavra, para enfrentarmos as lutas e os problemas dessa vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Mariene Neri, de Cícero Dantas, na Bahia. A Mariene pede orações especiais pela Judite, lá de Ribeira do Pombal, também na Bahia. Rosângela Messias de Bela Vista de Minas, em Minas Gerais. Aildil Prado de Salvador, Bahia. Eduardo Toro e Janete Villa-Lobos são de Guaíba, Rio Grande do Sul. Tereza de Palmeiras, lá em Malhador, Sergipe. Jardilene Gonçalves de Córrego Seco, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E a Jardilene, ela pede orações especiais em favor dos filhos, das filhas, dos genros, nora e também dos netinhos. E também a Jardilene pede orações por sua mãe e por seu esposo. Que Deus esteja com cada um de vocês que nos escrevem. Estaremos sempre mandando alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos por permitir estarmos junto com centenas de pessoas que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua Palavra e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoe todos aqueles que estudam conosco, que passam por momentos difíceis, têm suas lutas, suas angústias, suas dores, sofrimentos, tribulações. Abençoe os que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes, Pai, cada um onde está, conhece as necessidades de vitórias, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para iniciarmos uma nova semana de estudo e queremos lembrar a todos vocês que participam conosco e que comentam lá no canal Hora Tranquila, especialmente no estudo da manhã, vocês colocam ali pedidos de oração, lembrando que os pedidos são sempre atendidos na oração da tarde e normalmente leva 1 ou 2 dias para nós atendermos o seu pedido, porque são muitos os pedidos. Então continue mandando seus pedidos de oração e ouvindo à tarde a oração. E também nós queremos agradecer a todos vocês que estão nos escrevendo, dizendo de onde vocês estão acompanhando. O nome, seu nome, a cidade, o estado, o país, no caso, aqueles que estão fora do Brasil. E queremos então continuar o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. E esta semana nós vamos aqui estudar o capítulo 5 de Efésios, nos versos 1 até o verso 20. Nós vamos estar cada dia da semana procurando trazer esclarecimentos sobre o que o apóstolo Paulo escreveu, para que nós possamos entender e trazer para os nossos dias. Essa carta foi escrita para o primeiro século, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, mas ela é atual, ela é para nós hoje no século 21. Já se passaram mais de 2000 anos que Paulo escreveu esta carta e ela é atual. E então o apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 5, versos 15 a 17, ele escreveu: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui, Paulo ele vem falando a respeito de como vivem os pagãos e como devem viver os crentes, os cristãos. Há uma diferença muito grande. O que acontece muito é que os cristãos hoje querem imitar o que aqueles que não são cristãos fazem. Querem viver como eles vivem, usar as mesmas coisas que eles usam, participar das mesmas recreações que eles participam, enfim, quase não há distinção entre um cristão e aquele que não é cristão, porque está tudo, como dizem, junto e misturado, infelizmente, irmãos.
E nós vemos isso não somente na rua, quando nós encontramos alguém da igreja, não é? Às vezes quase nós nem reconhecemos, porque a maneira como está se vestindo, a maneira como está agindo ali, se portando no meio dos outros, nem dá às vezes para identificar que é um irmão da igreja. Mas mesmo na igreja nós vemos muitos costumes pagãos sendo trazidos para dentro da igreja. E infelizmente, irmãos, isso tem acontecido, mas como nós sabemos, nós temos que olhar para Jesus. Deus, ele olha o nosso coração, Deus, ele vê a intenção de cada um que está ali na igreja, o motivo pelo qual está, e todos nós temos a oportunidade de nos arrependermos e sermos transformados, como nós falamos aqui na semana passada, o apóstolo Paulo dizendo, né, que um mudar de roupa, né? Aquela roupa daquela época, era difícil a pessoa ter uma roupa nova. Então a pessoa sempre estava com a mesma roupa. E quando tinha uma roupa nova, então era logo notado. E assim é a vida do cristão. Quando nós somos transformados pelo poder de Deus, essa mudança tem que ser notada pelas pessoas. Nós não podemos nos batizar, aceitando a Jesus, e continuar igualzinho que nós estávamos antes vivendo. Só mesmo estamos indo à igreja participar ali e depois vamos embora e continua tudo a mesma coisa. Então, Paulo, ele diz que nós precisamos viver não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Cada vez que vai se aproximando o fim, os dias vão piorando. As condições das pessoas, o tratamento de umas para com as outras, elas vão piorando e nós vamos percebendo que só há maldade entre as pessoas. E o apóstolo Paulo, então, ele vem falando aqui em Efésios, no capítulo 5, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, aqui está a orientação, logo no início do capítulo 5. Precisamos viver como filhos amados de Deus, imitando a Jesus em tudo que nós fizermos. E como é que Jesus vivia? Jesus vivia para praticar o bem. Jesus, ele era manso. Jesus, ele não se irritava. Jesus, ele tinha palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de salvação para as pessoas que o buscavam. Jesus nunca rejeitou ninguém que o buscou, que o procurou. Os rabinos, os mestres daquela época, os judeus, fariseus, eles rejeitavam. Eles não aceitavam qualquer um para conversar e às vezes até cortava volta na rua para não passar perto de um que ele considerava pecador. Assim era a vida do judeu, do fariseu, do mestre, doutor da lei. Eles se achavam santos e Jesus não. Jesus que é santo, Jesus que era Deus e é Deus e que esteve aqui como homem, como ser humano, ele tratou todos igualmente, nunca desprezou ninguém que o procurou. Podia ser uma pessoa de influência, uma pessoa rica, uma pessoa que os judeus consideravam pecador. Jesus estava sempre pronto a atender. Então nós precisamos ter palavras amáveis, palavras de ânimo, de conforto para as pessoas que nos procuram. Não vamos recriminar ninguém, porque nós não sabemos o que está no coração da pessoa, nós não sabemos a situação que aquela pessoa está vivendo, o problema que ela está atravessando. Então nós precisamos ter a orientação e a direção da palavra de Deus e imitar o Senhor em tudo. Paulo aqui, então, ele está insistindo para que os cristãos vivam em amor. E aqui em Efésios capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Paulo, ele diz: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Vejam, precisamos imitar o Senhor Jesus em tudo. Nós antes vivíamos nas trevas da escuridão, mas agora nós temos a luz. Então nós precisamos viver como filhos da luz, ser luz onde quer que nós estivermos. E no verso 15 do capítulo 5, Paulo diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida,
Não vivam como insensatos, mas como sábios. Praticamente, né? É aquilo que nós lemos no começo aqui. Não viver como tolos, como insensatos, mas vivermos como sábios. Vejam, Efésios 5:2, eu vou repetir. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a vida cristã, ela precisa ter em nós a atitude que Cristo teve. Nós não podemos ser cristãos fazendo distinção de pessoas, tratando mal algumas pessoas e tratando bem a outras. Nós temos que ser iguais para com todos. Existem diferenças de classes, de status, existe diferenças, posições sociais, mas somos todos iguais perante Deus. Então, a nossa vida ela precisa ser moldada segundo o amor de Jesus por nós. Nós estudamos na semana passada o capítulo 4, aí no verso 32 do capítulo 4, Paulo ele diz, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Vejam, o apóstolo Paulo, ele ainda, escrevendo também aos Filipenses, ele disse que nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vejam, em Filipenses capítulo 4, no verso 18, Paulo disse, no momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então Paulo ele foi ajudado pelas pessoas nas suas necessidades. E ele diz então que ele tinha tudo o que ele estava precisando e ainda mais do que precisava. Paulo ele chegou a dizer que se nós tivermos o que comer e o que nos vestir, nós deveremos estar contentes. Mas infelizmente as pessoas, nós vivemos num mundo e que as pessoas elas querem, não importa como vai conseguir, porque viu uma propaganda aqui ou ali, porque alguém tem alguma coisa, então nós queremos ter também. Nós não nos contentamos com aquilo que nós temos, nós sempre queremos algo além daquilo que nós já temos. E às vezes nós nem necessitamos daquilo, só porque os outros têm, nós queremos ter também. Então, Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, ele sabia que aqueles jovens lá em Éfeso que haviam se convertido, eles corriam o risco de recuar de seu chamado cristão e ser atraídos de volta para o comportamento sexual que negaria o testemunho cristão. Então essa era a preocupação de Paulo. E assim também hoje. Muitas pessoas aceitam a Jesus, mas daí a pouco começam a ser atraídos novamente pelas coisas que o mundo está oferecendo e acabam recuando na sua vida espiritual e voltando às velhas práticas. Então nós temos que pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que possamos estar olhando para Jesus. O nosso olhar tem que estar fixo em Jesus. Ele é o nosso modelo, é Ele que nos salva, é Ele que nós precisamos imitar. E não deixemos ser atraídos pelas coisas que nós antes abandonamos e voltar para aquela velha vida. Que possamos continuar perseverando, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos que estiveram conosco, hoje estudando a Palavra de Deus. Retornaremos amanhã para dar continuidade a este estudo, mas não nos esqueçamos. O apóstolo Paulo ele escreveu, revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.